As pessoas vão olhar para você e vão identificar a marca de Cristo. Então, não se desespere dessa dor que você está sentindo, desse problema que você está enfrentando, tá? Essa sequela, cada um tem uma, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um é de uma área, cada um é de uma situação. Então, tem até um corinho, né? Não vou cantar, mas nós cantávamos muito esse corinho, que dizia assim: conte para Jesus aonde é a sua dor, né? Então a gente tem que contar para Jesus, né? Ele é o remédio, confia no Senhor. Então é para Jesus, não precisa ficar falando para o seu vizinho, para o seu parente: eu estou com isso, eu estou com aquilo outro, está doendo aqui, está doendo assim, está assado. Aquilo ali serve como uma murmuração, e muitos até zombam, né? E começam a falar: poxa, ele não é crente, ela não é crente. Mas quando se conta para Jesus, ele fala assim: não, estou te ouvindo, eu estou vendo, eu vou resolver, eu vou te ajudar, eu sou o seu ajudador, eu já estou trabalhando, eu tenho um propósito, não está demorando não, eu trabalho no meu tempo, e não é no seu tempo, mas no meu tempo, pode ter certeza disso, algo vai acontecer na sua vida, amém? Então, hoje nós vamos nos deliciar. Hoje nós vamos passear no Jardim de Delícias. Eu quero convidar você agora para começar a colher. Hoje é a noite da colheita, certo? Então hoje nós vamos passear no Jardim de Delícias. Que jardim é esse? Somente os salvos podem passear sobre ele. Entendeu? Então eu tenho certeza que você está convicto que você é salvo e que você vai passear nesse jardim. Mas que jardim é? Onde, pastor? Onde que está a porta? Ele é espiritual. Somente os homens espirituais decidem as coisas espirituais. Então, gostaria de convidar você a se sentar, dando um lindo glórias a Deus, tomando posse da sua vitória. 15º aniversário dessa igreja abençoada. Tem gente que pensa que igreja é uma casa enorme com uma multidão de pessoas, mas vale uma alma salva sua do que o mundo inteiro perdido. Então, glorifique a Deus por tudo. E hoje é noite de nós agradecermos a Deus por esse presente. Essas portas abertas é um presente de Deus para a nossa alma. Essa igreja aberta, essas portas abertas, é um presente que o Senhor colocou, amém? Para que possamos glorificar e exaltar o nome dEle. Então hoje é a noite da colheita, mas que colheita é essa? Hoje presentes espirituais. Primeiro vem as bênçãos espirituais, amém? Depois o anjo desce para te entregar a sua vitória, amém? Assim como aconteceu na vida de Paulo, assim como aconteceu na vida de Abraão, e hoje chegou o seu dia. Repete comigo: hoje, na presença de Deus, eu irei viver o meu momento. Vou viver tomando posse das ricas e copiosas bênçãos que o Senhor Deus tem para mim nesta noite. Ok? Agora vamos lá. Amados, o que o Senhor Deus quer é uma igreja que tenha equilíbrio. E por muitas das vezes Deus permite algumas tempestades para que possamos entender as ferramentas que Ele colocou nas nossas mãos. Tudo começa pela graça. A palavra de Deus diz que pela graça vós sois salvos. Você é salvo? Pela graça vós sois salvos. Então, se alguém vier com alguma conversinha dizendo que você não é eleito, que você não é escolhido, que Deus escolheu fulano, mas não escolheu você, que Deus escolheu o filho de fulano, mas que o seu vai se perder, ainda que o seu esteja lá fora, bate no peito e diz: o meu é salvo, o meu foi comprado, é no tempo de Deus que ele vai voltar. A minha, ela vai voltar na hora certa, porque a palavra de Deus diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Lembra? Primeiro foi a nossa irmã aqui, a missionária Conceição, depois veio o pastor Demétrio. E quem diria que ele seria pastor? E hoje é um pastor de Deus. Mas Deus, por presciência, já sabia, já tinha escolhido, já tinha preparado a data, já havia escolhido o momento. E pode ter certeza disso, na vida de muitas pessoas aqui acontecerá algo semelhante. Seu filho pode estar nas drogas, sua filha na prostituição. Pode ter certeza disso. Assim como Deus escolheu um homem chamado Ciro e trouxe a sua presença e fez dele um homem vencedor, assim vai acontecer dentro da sua casa, porque tudo é possível aquele que crê. Comece
Toma posse dessa vitória. A graça é um favor imerecido. Nós temos essa consciência. Não merecemos. Porque se nós observarmos os salmos em que Davi diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Ali, um dos homens que mandou mais próximos de Deus, ele começa fazendo um reconhecimento: o que darei eu? Ele não tem como, é impossível. Ainda que você faça tudo, conforme disse o pastor, ainda que você venha se apresentar a Deus com santidade, ainda que você venha fazer todos os benefícios, ajudar pessoas, você não tem como presentear a Deus. Agora, uma coisa Deus se alegra: quando você entra na presença dEle. Quando você começa a servir a Ele com alegria. Quando você começa apresentando a Ele com cântico. Isso confunde o inimigo. O inimigo declarou uma guerra, está botando enfermidade, trabalhando contra, deixando desemprego, apertando, botando dívida no seu caminho, e você está glorificando. E você está exaltando, e você está louvando, e você continua louvando em meia guerra, em meia tribulação. Nem ele consegue entender, sabe por quê? Porque ele foi feito perfeito, ele foi feito bonito, ele tinha tudo para glorificar e exaltar o nome do Senhor, e ele não conseguiu. E uma coisa interessante, me chamou, despertou, uma coisa que no meio do caminho o Espírito Santo de Deus falou comigo. Teve uma coisa, por um segundo só, você pode sentar do lado da sua esposa? Por um segundo, depois você pode voltar até o seu lugar. Vamos lá, é uma analogia, vamos analogar. Vamos lá. Uma das maiores broncas, uma coisa que provoca um ódio no inferno, me provoca, é isso aí, ó. Casal. O diabo não teve mulher, o diabo não teve marido. Você tem marido, você tem esposa, ele nunca teve e jamais terá. Isso é uma afronta, mas foi feito para glorificar o nome do Senhor. Por isso que Deus uniu, por isso que Deus une, por isso que Deus ainda vai unir muitas pessoas aqui dentro. Não pense você que o seu tempo não vai chegar, porque o tempo é de Deus, e pode ter certeza disso. A sua aliança está sendo formada, e eu acredito que está sendo formada hoje pelo Senhor. Porque toda aliança, ela precisa ser selada, ela precisa ser moldada, ela não pode ser qualquer aliança. Então, conforme o varão aqui disse, é impressionante corajoso, hein? Impressionante foi a coragem dele. Ele contou, foi lá fora, contou as boas que ele fez, que ele aprontou, mas é um testemunho. Essa é a prova de que Deus trabalha, que ele é fiel quando um servo dele dobra o joelho. E que também, que foi Ele que nos escolheu, a nós e não nós a Ele. Porque estava ainda lá no pagodinho da vida, lá no charme, lá não sei aonde. Deus, vem cá, filhão, eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho uma obra linda a realizar na sua vida. A partir de hoje você vai ser pescador de almas. Mudou tudo. Mudou o caminho, mudou a trajetória, mudou a fala, mudou os costumes, porque o nosso Deus, quando Ele converte mesmo. Ele faz uma obra. As pessoas têm um costume de ficar, porque quando tu erra de uma maneira, ou de uma outra, não sei de que maneira você supostamente possa estar errando, as pessoas confundem aquilo ali com conversão. Não! Enquanto nós estivermos nessa terra, iremos cometer pecados. João disse que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Então nós somos falhos e imperfeitos. Mas lembra-se, é a graça de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você não pagou dívida nenhuma. Você não pagou nada. O Senhor Jesus que te comprou. Então, aquele que te comprou, ele tem direito sobre sua vida, ele tem direito sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre tudo. E quando perdes alguma coisa, por que que o Senhor permitiu isso? Ele tem total direito sobre a tua vida. Entenda isso, porque Ele te resgatou. Se nós prestarmos atenção, nesse mesmo livro, nós vamos encontrar o escritor dizendo o seguinte, que a morte, ela começou em Adão, e terminou, e foi até Moisés.
Entenda, ela começa em Adão e vai até Moisés. Por que isso, pastor? Entenda, Deus, ele é presciente, e ali ele começa se revelando ao homem. E o propósito de Deus hoje, pode ter certeza, quem está sendo provado aí, dão glória a Deus? Primeiro, você está sendo provado para você se conhecer, e depois para você conhecer a grandeza do seu Deus. Então Deus, ele gosta de se revelar ao homem. E hoje ele está querendo se revelar a você. Talvez você esteja tão voltado para o problema que você está passando, que você não está conseguindo entender que Deus está falando: ei, filha, eu estou aqui, você não está sozinha. Ei, filho, eu continuo aqui. Todo mundo foi embora, todo mundo que falou que te amava já foi, está longe de você, mas eu estou aqui, não te abandonei, não vou te abandonar, eu estou contigo, não, você não está sozinho, e jamais estará. E Deus, ele começa se revelando através das provações, e Deus começa se revelando através das dificuldades, ele vai se revelando ao homem aos poucos. O propósito dele é para que você venha entender a grandeza dele, e em meia tribulação acontecer como aconteceu com Jó. Quando o inimigo esperava uma murmuração, aquele homem glorificou e exaltou o nome de Deus. Olha só, irmãos, eu não tenho costume, por um período até fiz isso, mas fui repreendido pelo Senhor. Eu não tenho costume de estar trazendo minha vida pessoal para o altar, porque o altar não é lugar de agredir irmãos, de ficar atacando ninguém. O altar foi feito para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E tudo que for feito aqui tem que ser feito para a honra e glória do Senhor. Então aqui não é lugar para ficar se punhalando, se detalhando, se machucando. Mas Deus permite algumas coisas para a gente ter equilíbrio emocional, equilíbrio na vida financeira, na vida material, espiritual. E eu quero trazer aqui à memória dos irmãos algo que foi falado da última vez que eu estive aqui. Alguns até esqueceram, pode ter certeza disso, porque senão Deus não iria tocar no meu coração para falar novamente. Havia 4 rapazes nos Estados Unidos, eles viram uma embarcação e se jogaram dentro. Não era deles. Eles poderiam se jogar dentro? Eles se jogaram dentro. Tudo bem. A palavra de Deus fala para os jovens, e louva a Deus que essa é uma igreja que é uma igreja jovem. Amém? 15 anos, ela é jovem, mas é uma igreja jovem que dá frutos. Mas voltando para aqueles rapazes, né? E também para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim: jovem, faça tudo que lhe convém o seu coração, porém, sobre todas estas coisas, darás contas ao Senhor. E aqueles jovens, eles se jogaram numa embarcação que não era deles. E do nada, surgiu uma grande tempestade. E ali tinha um senhor que era acostumado a velejar. E quando a pessoa é acostumada a velejar, acostumada com muitas tempestades, quem tem passado tempestade aí, dão glórias aí. Deus vai te tirar dela, mas primeiro ele quer que você entenda o plano dele nessa tempestade. Entenda isso. E ali tinha um senhor que ele era tido como lobo do mar. O homem experiente, ele é tido como lobo do mar. Então, aquele senhor ficou olhando os jovens. E eles pularam na embarcação. E de repente surgiu uma grande tempestade. Em meio à tempestade eles entraram em desespero. E ficaram. E agora? E a embarcação, embora estivesse presa em uma corda, ela começou a ser arremessada para locais mais distantes. Que a corda foi se soltando, ela fica dobrada, e na proporção que o vento vai levando, ela vai se soltando e vai indo. E aquele senhor olhando, porque era tempo de estar calado. Conhece essa palavra? Será que Deus não está falando com você? Eclesiastes 3:7. Há tempo de estar calado. Então, tem tempo, o tempo da tempestade, segura. Deixa alguém falar com você primeiro. Normalmente nós começamos a falar copiosamente na tempestade. Nós começamos a reclamar por que isso, por que daquilo outro. Não é isso mesmo? Mas só que é justamente nesse momento que você tem que estar calado, porque você precisa ouvir a voz de Deus.
Então aqueles jovens entraram em pânico, desespero, e o senhorzinho, lobo do mar, ele ficou observando o jovem, observando, porque ele sabia que tinha o tempo certo dele agir. Amém? Vamos repetir essa palavra? O tempo. Ok? Amém? Já pensou sobre a tua vida aí agora? Será que você não está agindo antes do tempo, fora do tempo? Será que essas coisas não deu certo porque você foi lá antes do tempo do Senhor e tomou com as suas próprias mãos e trouxe para a tua vida e colocou ali como se fosse um troféu? Mas a palavra de Deus diz que toda bênção que não vem de Deus, ela se transforma em maldição. Então, pode ter certeza, aquilo ali não frutificou, aquilo ali não foi adiante, aquilo ali não deu certo, e você pode ter certeza disso. Isso aí também não é para sua desgraça, não, é para o seu testemunho, é para você ter maturidade espiritual. Entendeu? Não é para as pessoas pegar e ficar chicoteando, se machucando, porque eu permiti isso, porque eu fiz. Não, você precisa ter bagagem, porque você está acostumado a lidar com vidas, com almas. As pessoas, quando chegarem a você, você tem que ter algo. Você tem que ter algo para oferecer. Eu tenho a palavra de Deus, sim, mas você tem que ter um testemunho. O testemunho do pastor aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Estava lá no pagodinho, estava lá nas dancinhas, estava lá nos negocinhos lá, mas Jesus, ei, é aqui que eu te quero. E hoje ele está aqui. Porque a palavra de Deus diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e segue. E ele seguiu. Eu sei que por muitas vezes a gente retruca, às vezes a gente, não, agora não, mais tarde um pouquinho, mas operando ele, e aquele jovem desesperado, aqueles, né, eram 4, mas ele, quando a gente fica desesperado, a gente perde o poder de percepção, a gente não percebe o que Deus tem ali reservado para nos tirar daquela situação. Por isso que o inimigo ele faz questão de soprar mais ainda. O negócio já está complicado, ele sopra mais um pouquinho e continua soprando. Por quê? Para você perder o equilíbrio, para você perder a noção de onde você está, para você perder a noção de quem você serve, para você perder a noção de que você não está sozinho. Às vezes você se sente sozinho. Deus, por que o Senhor me abandonou, Senhor? Por que estou passando por isso? Mas em nenhum momento o Senhor te abandonou, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele jamais vai te abandonar. E naquele momento o inimigo começa soprando para desarticular as pessoas, para deixar as pessoas desesperadas, e quando você está desesperado, você toma sempre a decisão errada. Mas Deus quer que você esteja conciso, Deus quer que você, com a sua consciência, venha tomar a decisão certa. Até na tempestade, você precisa tomar a decisão certa. E Deus cria situações para isso. Pode ter certeza disso. Deus, no meio de uma grande tempestade, Ele sempre vai abrir uma porta para um escolhido seu. E o lobo do mar se levantou. Lembra que eu falei que há um tempo para a pessoa experiente se levantar? Por isso que você está adquirindo experiência, para você no tempo certo falar, eu estou largando o Egito hoje. Eu estou largando esse caminho hoje. Eu estou largando essa perdição hoje. E eu vou de encontro àquilo que Deus tem reservado para mim. E naquele momento aquele senhor levantou-se, foi ao encontro dele e falou com eles, mostrou para eles algo que eles não estavam conseguindo enxergar. Tinha 4 sacos de areia. Aquela areia que fica na embarcação, quando você desce aquela areia ao fundo do mar, pode estar na tempestade que for, a tendência é manter o equilíbrio no barco, entendeu? Porque se o seu barco estiver naufragando, você está correndo um sério risco. Mas se ele estiver no equilíbrio, se ele estiver em pé, na direção, completamente diferente do barco de Jonas, né? Que levou tanta gente a tomar prejuízo. Aquele barco que ele mesmo pediu, lança-me ao mar. Ele entendeu que ele estava errado. A vontade de Deus é que o seu barco esteja,
Assim, ó, o mar pode estar bravio, o mar pode estar na pior situação, a tempestade, as ondas, né, batendo, chicoteando o teu barco, mas se houver equilíbrio, você pode ter certeza disso, você vai sobreviver, você vai sobressair. Então é justamente nesse momento que entra o lobo do mar e mostra. Alguém tem que te revelar, alguém tem que te mostrar. Pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus hoje está falando com você, ele está mostrando para você: ei, querido, há saída para essa situação aí. Ei, filha, há uma porta aberta, você não identificou ainda, mas há uma porta aberta para você passar por ela. Pode ter certeza, você não vai morrer nisso. Algo eu irei fazer e já estou fazendo. E quando eles jogaram, cada um jogou o seu saco, pronto, o vento chicoteando, mas a embarcação paradinha. Aí eles entenderam que era só puxar a corda que estava presa, que eles iam voltar para o mesmo lugar, ia voltar para a terra firme. Deus quer que seus pés estejam firmes. Deus quer colocar os seus pés sobre uma terra firme, igual ele fez com Davi. Ele tirou o Davi de um charco de lodo e colocou os seus pés sobre uma rocha firme. Meu amigo, você precisa firmar os seus passos. Você não pode se entregar, porque hoje você tem um Deus. Antes você andava com seus próprios pés, escorregava, estava sobre um limo. Hoje não. Hoje existe uma rocha chamada Jesus Cristo. Você hoje está no novo caminho. Então essa graça, ele se revela de diversas formas. A graça de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Eu sei que esse versículo aqui, ele vai se cumprir, não é agora, mas é uma realidade nas nossas vidas. Porque se não fosse a graça de Deus, meu irmão, se não fosse a graça de Deus, minha irmã, como seria a sua vida hoje? Você não estaria mais aqui. Então todos os dias nós recebemos um presente do Senhor. Todos os dias nós recebemos algo da parte de Deus. E outra coisa, a gente está acostumado a receber só presente, né? E o dia que as coisas não dão certo, a gente acha que Deus não trabalhou na nossa vida. Eu lembro que uma senhora entrou no meu ônibus, eu trabalhava no 341, e entrou uma senhora no meu ônibus e falou assim comigo: Deus vai te tirar daí. Você não está tendo tempo para a obra do Senhor. Foi duro ouvir aquilo. Aí imaginei uma dor de barriga, uma dor de cabeça, um dedo quebrado. Você imagina tanta coisa. Mas nunca o pior. Mas também você não meça a extensão da obra de Deus. Você não tem a noção do que Deus vai fazer ao permitir algo na sua vida. Se Deus permitiu algo na sua vida, não reclama, meu filho, não reclama. Eu estou sendo bem lento, bem vagaroso para os irmãos entenderem, certo? Se Deus permitiu algo na sua vida, não murmure, pode ter certeza. Deus tem um projeto em cima desse sofrimento e dessas lágrimas. E quando aquela senhora falou para mim que o Senhor ia permitir algo, e ela fez questão antes de descer, ela olhou para mim e falou: vai doer. Eu falei: gente, o que vai acontecer comigo? Do nada comecei a sentir uma ardência no olho direito, comecei a sentir uma queimação na vista, e eu enxergava uma caneta no escuro lá no outro lado da rua. Sempre tive boa visão, e Deus permitiu. Só aonde eu falo que o mal sopra na hora da tempestade, fiquei 8 meses sem receber pagamento. Lembra que eu falei que eu não parei de falar minha vida pessoal no altar, mas hoje é necessário para a edificação de alguns. Eu fiquei 8 meses sem receber pagamentos, e mais o que aconteceu? Além de não receber, aí vem aquelas acusações: você está em pecado, rapaz, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo outro, está andando errado com o Senhor, está assim, está assado. Os acusadores, aquelas pessoas que você tanto ama, que você tem um carinho tão grande, que você ajudou várias vezes, que você passou noites acordado de joelho, intercedendo pelas causas dela, porque a coisa era tão séria que se você não dobra o teu joelho, ela poderia estar embaixo do chão hoje, ela poderia hoje estar em outros caminhos, que Deus não sabe onde.
Justamente aquela pessoa levanta, você está andando errado com o seu Deus, não? Será que você não está fazendo uma coisa errada? Será que não é o seu pecado, não? Não é isso, não? Você já viu direitinho como é que está a sua vida com Deus? E você é obrigado a ouvir aquilo ali? E não, meu irmão, está na mão do Senhor, está na mão de Deus. Mas lembra-se, equilíbrio. 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 Você precisa de equilíbrio. Para a obra, para as coisas andar na sua vida, você precisa ser um homem ou uma mulher equilibrado. Você precisa ter o domínio. A causa tem que estar na tua mão. O poder foi entregue a você. Então você não pode entregar na mão de outro aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque o ladrão, ele quer roubar das tuas mãos aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas roubar como, pastor? Como que ele vai roubar? Se você tomar a atitude errada, se você tomar a decisão precipitada, vai dar tudo errado. As coisas vão se complicar para a tua vida. E tudo que ele quer é soprar sobre a tua vida para que você venha tomar decisões sem a direção do Espírito de Deus. Então, eu comecei a ouvir aquelas frases e de uma pessoa que eu amava tanto, uma pessoa que, assim, Deus me ajudou para que eu pudesse ajudar aquela pessoa. Foi o que eu ouvi. Mas, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Tem hora que a gente tem que se aquietar. Tem hora que a gente tem que ficar quieto, calado, esperando Deus responder. Que a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Eu orava muito pela salvação da minha família. Senhor, salva minha casa. Olha lá, Deus, minha mãe na macumba. Desculpe se tiver algum espírito aqui, tá? Olha lá minha mãe no espiritismo. Olha lá minha mãe em tal lugar. Olha lá, Senhor. Olha minha irmã, o que está fazendo. Olha lá, Deus, o que está acontecendo dentro da minha casa. Olha, e Deus falando, eu vou salvar. Eu vou salvar. Mas a gente não sabe como. A gente não entende o agir de Deus. E Deus permitiu isso comigo. E eu fui parar onde? Em Campos dos Goytacazes. E quando eu cheguei em Campos dos Goytacazes, começou a existir uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Não fui eu, conforme diz o pastor, foi o Senhor. Mas o Senhor, para fazer a obra, Ele quer usar alguém que tenha equilíbrio, que tenha maturidade, que tenha sabedoria, que tenha temor, alguém que entende bem o ouvir e o chamar de Deus na sua vida. Então, para isso que Deus foi permitindo uma série de coisas, em sequências na minha vida. E quando eu cheguei ali, começou as conversões. Minha irmã aceitou Jesus, se batizou, aceitou Jesus, se casou, se batizou, participou da primeira ceia. Quando ela participou da primeira ceia, o Senhor Jesus chamou. Aí veio o processo da minha mãe. 28 dias depois, a minha mãe foi internada. Quando eu estava saindo no portão para ir para o hospital, o Senhor volta e pega a Bíblia. Viu como que nós servimos um Deus que fala? Volta e pega a Bíblia. Você pensa que você sabe tudo? Você pensa que o seu conhecimento é tudo? Da sua boca tem que sair palavras ungidas. Não adianta vã filosofia, não adianta você achar que você sabe tudo. Não adianta você achar que o seu conhecimento é o suficiente, porque você não sabe o tamanho da guerra em que você vai entrar. Você está entrando em uma guerra espiritual, é uma guerra contra principados, potestades e outros mais, e você não sabe o tamanho, você não sabe mensurar, você não sabe medir a extensão da obra que Deus quer fazer naquele momento. E às vezes, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia, conforme o pastor Demetrio falou, né? Eu também fiz isso, eu tinha uma Bíbliazinha, botava no bolso assim, aí quando os amigos vinham, eu pá, né, tampava assim, tá indo para onde, irmão? Não tem jeito, o mundo espiritual está aberto, todo mundo sabe, o inimigo sabe para onde você está indo. Tá indo para onde, irmão? Eles nunca me chamaram de irmão, entendeu? Então assim, tô indo para a igreja, pequenininho, monegãozão pequenininho, tô indo para a igreja, vai lá, dá seu dinheiro para o pastor, eles falavam isso. Todos eles hoje estão na igreja. Todos eles que metiam o pau em mim, falaram que eu estava indo levar meu dinheiro para o pastor, todos eles, tem uns que já são até pastor. Impressionante como que Deus faz. E amados, assim Deus fez. Peguei a minha Bíblia, levei para o hospital. Quando cheguei lá no hospital, o Senhor falou, abre um culto. E quando abriu o culto, minha mãe era difícil, hein? Uma senhora difícil. Por isso que eu falo para vocês, é a graça. A graça, ela te conduz
em caminhos que jamais você imaginou que fosse passar por ele. Entendeu? A graça, essa mesma graça é aquela que fez os 4 soldados ficarem brigando pela roupa de Jesus. Lembra disso? Né? Essa passagem? Quando Jesus, após Jesus ter sido morto na cruz, ou seja, entregou a morte, né? Venceu. Aí eles brigaram pela roupa de Jesus. Eu quero falar para vocês hoje, tem pessoas aqui que estão brigando por coisas que não deveria brigar. Deus está falando, para agora. Eu só vou agir quando você parar. Eu só vou botar a mão quando você tirar a sua. Não adianta você falar, Senhor, está nas tuas mãos, e você continuar agindo como se você fosse Deus. O que é para Deus é para Deus, o que é para você é para você. E não toque mais naquilo que é para Deus colocar a mão dele. Isso aconteceu com aqueles 4 soldados. Eles estavam ali brigando por uma roupa. Só que ali tinha a roupa, tinha a cruz. Hoje, nós brigamos para permanecer na presença daquele que venceu a morte na cruz. Só que eles, nós não somos eles. Continua na revelação. Nós não somos e nem temos parte com aquele soldado. Nós somos do Senhor. Então não toque aonde o Senhor tem que colocar as mãos dele. Pode ter certeza disso. Não seja como aqueles homens que estavam brigando por um pedaço de roupa. Era para ele estar glorificando. Aí, o que Deus faz? O que Deus faz? Vamos entender o que é bondade, o que é misericórdia. Um deles pega uma lança. Olha isso. E se fosse eu, com todo o poder, eu matava ele na hora. Se você também faria isso. Se você tivesse uma arma, você descarregava em cima dele. Você me feriu? Toma. Mas aqui que estava na cruz. E quando ele foi ferido, o que aconteceu? Mesmo depois de morto, o que aconteceu? O sangue espergiu aonde? Na face. E pegou aonde? No local da ferida, da enfermidade, e o curou. Sabe o que Deus está falando hoje? Para de anunciar a desgraça. Eu não pronuncio essa palavra no altar. Para de pronunciar a desgraça. Esquece o que aconteceu lá atrás, porque Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele quer fazer nova todas as coisas, mas o novo só vai chegar quando você se apartar do velho. Aquilo que aconteceu, aquilo que não deu certo, abandone isso hoje, porque Deus quer fazer o novo. Só não fez ainda porque você está lá no velho. Abandone isso hoje. Deixe isso para lá. Está nas mãos dele. É ele que resolve as coisas. Então o que aconteceu ali? Ele poderia ferir aquele homem, ele poderia matar aquele homem, porque todo o poder é dele. Mas o que ele fez? Ele amou aquele homem. Deus está falando para você amar quem está te ferindo. É difícil, né? Dói, né? Ama. É o seu maior desafio. Amar quem está te ferindo. Ore pelos seus inimigos. A graça vai abraçar. A ira vai se apartar. Porque você deu lugar para ela, conforme diz a palavra, deixa a ira passar. Você deixou ela ir embora. E o seu coração está livre para o Espírito Santo de Deus operar. E na proporção que você for dando lugar ao Espírito Santo de Deus, essa graça, ela vai, assim como ela alcançou você, ela vai alcançar a sua casa também. Ela vai alcançar aquelas pessoas que estão te trazendo prejuízo, aquelas pessoas que estão te trazendo sofrimento, aquelas pessoas que estão te levando a lágrima. Elas precisam ser alcançadas, porque um dia nós andamos no mesmo caminho, um dia nós estivemos no mesmo caminho, mas o Senhor, Ele nos apresentou um novo caminho, e através desse novo caminho, nós conhecemos e fomos alcançados pela graça do Senhor. Tá?
fomos alcançados pela graça do Senhor. Eu quero dizer para você, o seu filho precisa ser alcançado, sua mulher precisa ser alcançada, seu marido precisa, aquele vizinho que você, louvado seja Deus, você pode estar na presença de Deus, mas se ele morrer, tu dá glória, ele também precisa ser alcançado pelo Senhor, porque assim como esse vizinho hoje, ele pode estar te entristecendo, lá atrás você entristeceu alguém também, e o Senhor te perdoou, e o Senhor te escolheu, e o Senhor te chamou, e a vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas tudo isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que Deus, pela sua graça, salvou esse pastor, pela sua graça, o fez pastor, pela sua graça, abriu essa igreja, pela sua graça, trouxe você a este lugar. Quantas vezes você teimou, ali eu não fico, ali eu não entro, ali eu não quero saber. Mas quem manda é Deus, amor. Entenda, a gente sempre anda na contramão de Deus, mas o Senhor manda dizer para você: e porei uma porta aberta diante de ti. Minha família hoje foi uma guerra para estar aqui. Um dos meus irmãos ligou, mas falou tanta coisa, vão te denunciar, vão te nada. Eu conversei a semana toda com a assistente social. A denúncia já foi feita lá atrás. E eu assistente social, a semana toda costuramos um caminho para cuidar melhor das crianças, para resolver os problemas das crianças. Hoje eu estou me transferindo para Macaé, porque o Senhor está abrindo uma porta para mim ali. E eu creio que hoje é uma noite de Deus abrir porta para você. É aniversário da igreja, né? Nós não devemos ficar preocupados em receber presente. Nós devemos nos preocupar em se colocar na presença dele, porque ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas o que daremos ao Senhor? Então, o que nós temos que apresentar para ele são os nossos corações arrependidos. Se você fez alguma coisa, arrependa-se. Se você fez alguma coisa, entenda, você é humano. Perdoa o seu próximo, perdoa quem fez algo com você, e evita estar ali mexendo naquela ferida, porque o nosso Deus é o Deus que sara. Não é você que vai sarar, não sou eu que vou sarar, é Ele que sara. E tudo bem que Ele diz que em meu nome vós curarão os enfermos. Está pronto para isso? Agora eu quero entrar na cura. Em meu nome vós curarão os enfermos e expulsarão os demônios. E Deus escolheu você para curar, mas se você estiver enfermo, Ele não vai curar ninguém. E é necessário que você esteja sarado. Mas pastor, a sua vista foi tocada. A minha vista, o meu corpo físico foi tocado, para que o espiritual estivesse mais apto a trabalhar no reino de Deus. Entendeu agora por que você está passando por esse processo? Essas dores que você acha que você não deve sentir, Deus te capacitando para outras coisas. Mas Deus vai arrancar essa dor, meu querido. Quem manda no céu e na terra é o Senhor. E a palavra de Deus diz que para todas as coisas que acontecem debaixo do firmamento, Deus tem o seu propósito. Mas nessa dor que eu estou sentindo, pastor, pode ter certeza disso. Assim um dia o Senhor falou aos seus discípulos: agora vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. Um dia vocês vão saber de tudo. Então, deixa esse dia chegar. Não passa na frente do Senhor, não. Então eu quero aqui, com os irmãos, agradecer a oportunidade de estar voltando, né? Viu como que o nosso Deus é maravilhoso? Estou voltando, né, aos trabalhos da obra do Senhor. Eu estava fazendo o trabalho de uma outra forma, não estava negligenciando a obra de Deus, não. Muito pelo contrário. Eu tenho aí uma meninada para ajudar aí, quer ser jogador de futebol, outro quer ser advogado, outro quer ser... Eles falam que eles querem ser tanta coisa. Eu só falo para eles o seguinte: quer ser alguma coisa? Busca o Senhor e estuda. Sem isso, vocês não vão conseguir nada. Busca o Senhor e estuda. A graça de Deus, ninguém consegue te roubar. O conhecimento, ninguém consegue te roubar. Pode ter certeza disso. Então essa graça aqui é um favor,
O nome está dizendo favor. Entenda isso. Favor imerecido. Entendeu? Favor imerecido. Mas pode ter certeza disso. Nesse favor que o Senhor Deus nos concedeu, nos levará a ver a face do Senhor e ver como Ele é. Amém? Então, não dê glória para o inimigo reclamando o que você está passando, mas exalte o nome do Senhor, porque na sua dor, amém? Deus tem um propósito. Na sua dor, Deus tem uma resposta. E não se esqueça, a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus que arranca a enfermidade do meio do seu povo. E existem enfermidades que precisam ser tratadas mesmo através de uma dor. Precisa ser tratada. Se você não estivesse sentindo nada, você estaria aqui hoje? Medite nisso. Eu quero voltar aqui com o microfone aqui para o meu amigo pastor. Quero te agradecer pelo carinho, pelo convite. Quero agradecer a todos vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado no coração de cada um de vocês. E eu digo para os irmãos, eu não murmuro por essa enfermidade que tenho, porque através dela Deus salvou e está salvando a minha família. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando de forma rica e abundante ao coração de todos vós. Deus abençoe.